Mente confusa, acelerada, mente sem foco, distraída, com déficit de atenção. Você não consegue vencer a ansiedade, você não consegue organizar seus pensamentos. O que é que está acontecendo? Você talvez tenha batalhado contra a depressão, tristeza profunda, contra o desânimo. O que está acontecendo com seus maus pensamentos constantes? De onde eles vêm? Vamos entender aqui a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz assim: Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, aqui nós entendemos que a causa, né, podem haver muitas causas por estes sintomas que nós acabamos de descrever. Porém, certamente, uma das principais causas está aqui, neste versículo. É exatamente o problema de dar mais ouvidos ou dar ouvidos a mais vozes do que você deveria. Sim, veja, pense comigo. Essa palavra bíblica afirma o seguinte: primeiro, que há bilhões, nós sabemos, cada pessoa no mundo tem uma voz, não é? No mínimo. É claro que nós não conseguimos ouvir todas as pessoas no mundo. Nós não conseguimos ouvir todas, mas nós conseguimos ouvir algumas centenas, talvez alguns milhares de vozes, porque o dia todo nós estamos sendo bombardeados por vozes. É no celular, são as notificações, são as redes sociais que você fica lá deslizando, né? Cada nova tela, cada novo vídeo é uma palavra, cada novo vídeo é um conselho, é uma pessoa, é alguém falando alguma coisa. São as notícias, são as músicas, são os conteúdos que você assiste, enfim, são milhares e milhares e milhões de vozes. Então, se há milhões e até bilhões de vozes no mundo, e nenhuma é sem significação, ou seja, todas elas trazem um significado, todas elas trazem um pensamento, uma ideia, uma palavra, uma mensagem, algum tipo de comunicação, de recado. Ora, e se o mundo está do jeito que está, o mundo não se entende, o mundo está confuso, o mundo está em guerra, o mundo está em constante disputa e competição, as pessoas umas com as outras, se matando, se consumindo, se mordendo umas às outras. Então, o que é que você acha que vai acontecer com a sua mente se você der ouvido a essas vozes? Se você ouvir mais do que você deveria, a quem você não deveria e mais do que você deveria, o que é que você acha que vai acontecer com a sua cabeça? A sua cabeça vai ser um reflexo do mundo. Haverá guerras, haverá divisão, confusão. Você vai estar em competição com ideias dentro da sua cabeça. Uma hora você vai pensar uma coisa, outra hora você vai pensar outra coisa. Uma ideia que você adquiriu, daqui a pouquinho vem outra ideia que desbanca aquela ideia inicial. Então você não vai fazer nada, porque as muitas vozes vão dividir e vão enfraquecer você dentro de si mesmo. Sabe, nós estamos aqui em Israel e um dos textos bíblicos mais conhecidos e mais citados em Israel é exatamente este aqui de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Isso aqui é um mantra em Israel, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, isso parece simples, não é? Parece simples, mas na época em que isso foi escrito, na época de Moisés, crer em um só Deus era uma novidade.
Porque as pessoas não criam em um só Deus. E como hoje em dia, muitas pessoas também não creem apenas em um Deus. Elas creem em muitos deuses, muitos santos, creem no santo, creem na roupa, na cor da roupa, na simpatia, creem até em Papai Noel, né? Creem no cristal, creem nas estrelas, no horóscopo. Há muitos deuses no mundo. Na época, também, as pessoas eram panteístas, ou seja, elas criam em muitos deuses. Então, quando Deus fala através de Moisés assim, ouve Israel, quer dizer, uma voz, os ouvidos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aquilo ali era uma novidade, aquilo ali era revolucionário. Como assim só existe um Deus? Quer dizer que não tem um Deus para dar o sol, não tem um Deus para dar chuva, não tem um Deus para fazer crescer os frutos da terra, não tem um Deus para dar fertilidade para minha mulher? Como assim só tem um Deus? Ele faz tudo? Então, esse pensamento do único Deus, um só Senhor, era revolucionário e revolucionou o mundo, na verdade. Revoluciona, porque a partir do momento que você entende que só há um Senhor e uma voz cuja autoridade é suprema, isso muda toda a sua vida, completamente. Então, esse é um pensamento que na palavra de Deus é recorrente, esse chamado constante a ouvir apenas a voz de Deus. E é isso que unifica a nossa mente. Isso unifica os nossos sentidos, os nossos pensamentos, os nossos objetivos. Isso nos alinha, isso nos equilibra, nos faz centrados, não é? Porque a própria palavra centro quer dizer um. Só existe um centro, não existe dois. Só existe um. Qualquer coisa que você quiser centralizar, só tem um centro. Então o centro é um. E esse um é Deus. O centro da nossa vida tem que ser Deus. Logo, se você quer vencer ansiedade, distração, falta de foco, você quer vencer preocupação, medo, dúvida, todos esses maus pensamentos que vêm à sua cabeça, primeira coisa que você precisa fazer, parar de ficar ouvindo muitas vozes, mais vozes do que você deveria. E não tem fim para isso. Então, o que você tem que fazer na prática? Você tem que parar de seguir gente na rede social que não tem nada a ver, não oferece, sabe, aquilo que você quer, não está alinhado com o que você busca para sua vida, não está alinhado com Deus. Até mesmo pessoas que se dizem de Deus, mas que não têm muita coisa para oferecer, porque nesse mundo muitas pessoas estão falando de Deus, mas você tem que entender a diferença entre os que falam de Deus e os que são de Deus. Até o diabo fala de Deus. O diabo falou da Bíblia para Jesus. Então, alguém abrir a Bíblia e começar a falar para você, não quer dizer que aquela pessoa é de Deus. Então você tem que ter cuidado com quem você ouve. Então, fazer uma limpa nas suas redes sociais, no seu celular, parar de seguir pessoas, reduzir, você tem que reduzir. Eu sei que isso vai contra, não é, o pensamento do mundo, porque o mundo ensina que você tem que, para você ter uma mente aberta, você tem que ouvir todo mundo, você tem que ouvir as pessoas e etc. Você tem que ter, sabe, muito conhecimento e etc e tal. Só que isso, na prática, não é o que funciona. Você precisa, sim, há momentos em que você precisa buscar mais informações sobre um assunto. Sim, há momentos que você precisa buscar mais informações sobre aquele assunto. Mas a fé, ela se apoia onde? A fé sempre pode se apoiar na voz que não muda, na voz que não falha, porque a voz do homem, ela falha. A voz do homem muda, até a voz da ciência muda. Se você for olhar a história da ciência, 100 anos atrás a ciência não fazia muita coisa que faz hoje, e fazia coisa que hoje é abominável para a ciência. Quer dizer, a ciência muda, a ciência está evoluindo por quê? Porque ela é também humana. Mas quando você lida com a voz de Deus, essa aí você não precisa ter dúvida. Quando você pisa
no chão da palavra de Deus, você pode ter certeza que aquele chão não vai se mover. Aquele chão não é areia, aquele chão é rocha. E você pode colocar toda a sua força ali com os 2 pés, com a sua vida inteira, e vai dar certo. Então é uma voz. O que você tem que fazer é reduzir essas vozes para ouvir a voz de Deus. Olha o que Jesus falou. As ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ele estava falando dele mesmo, não é? Que as ovelhas do bom pastor ouvem a voz do bom pastor. Ele as chama pelo nome, quer dizer, Deus nos conhece pelo nome, Deus conhece você pelo seu nome. Deus sabe exatamente quem você é, o que você precisa, como o pastor chama as ovelhas pelo nome. E ele diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Quer dizer, Deus vai na nossa frente, ele nos defende. Mas modo nenhum, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha não segue estranho. A ovelha não conhece a voz de estranho, ela só conhece a voz do pastor. Uma voz. A ovelha se acostuma com uma voz, apenas. Apenas uma voz. E é essa voz que nós temos que ouvir. Quando você dá ouvido a uma voz, a sua mente se acalma. Quando você dá ouvido à voz de Deus, a sua mente se organiza. A sua mente tem paz. A sua mente tem foco. A sua mente tem fé. E você tem força. Se você fizer isso, você vai de fato arrebentar. E seja esse ano, seja o ano que vem, seja início do ano, meio do ano, fim do ano, seja o que for, você vai sempre estar forte pelos bons pensamentos que estarão em você, alimentados pela voz de Deus. Então, desista, pare de ficar mexendo, pare de ficar dando ouvido a muitas vozes nesse mundo. Elas existem e só vão aumentar, vão multiplicar, mas seja muito protetor da sua mente e dos seus ouvidos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.